Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Neste estudo, que é agora de número 64, nós já temos 64 vídeos de estudos. Se você quiser, pode, chegou agora só nesse vídeo, você pode ir lá no primeiro e começar o estudo desde o início, acompanhando no seu livro em casa e compreendendo junto com a gente um pouco mais sobre o Livro dos Espíritos, tá? Então agora nós vamos aqui seguir na questão número 267, estamos aqui ainda na vida espírita, tá? No capítulo sobre a vida espírita, a escolha das provas, como os espíritos escolhem as provações da vida, né? Então nós vamos continuar aqui. 267. Poderá o espírito fazer sua escolha durante a vida corporal? Ele poderá escolher provas durante a vida corporal? E o Espírito da Verdade responde o seguinte: seu desejo pode ter influência, dependendo da intenção. Como espírito, porém, muitas vezes vê as coisas de maneira diferente. E é nesse estado que faz sua escolha. Mas ainda uma vez, pode fazê-la na sua vida material. Porque o espírito tem sempre momentos nos quais fica independente da matéria que habita. Olha, então ele pode também fazer essa escolha, mas ele lembra aqui que existem momentos que o espírito fica independente da matéria que ele está habitando, ou seja, do corpo, que é aquele momento do sono, quando nós nos desligamos do corpo. Então até nesse momento nós podemos fazer certas escolhas. E ele continua aqui: muitas pessoas desejam grande riqueza, ou melhor, desculpe, essa aqui é uma pergunta anexa à questão 267. E ele pergunta o seguinte: muitas pessoas desejam grandezas e riquezas. Não é certamente como expiação, nem como prova? E ele responde: sem dúvida, é a matéria que deseja essas grandezas para gozá-las, como o espírito deseja-as para conhecer-lhes as vicissitudes. Então ele diferenciou, que desejo de encarnar com riquezas, ou coisas do tipo. Ele diz que a matéria sim deseja usar dessas riquezas para ter gozo material, para coisas dos sentidos e tudo mais, Mas o espírito, quando nós temos esse desejo em espírito, nós queremos para compreender as dificuldades da riqueza, quais são os desafios, as tentações, tá? Na questão número 268, até alcançar o estado de pureza perfeita, o espírito tem constantemente provas a suportar, ou seja, ele tem que chegar lá no grau de pureza, espírito elevado, Então ele sempre vai ter provas? Ele diz aqui sim, mas elas não são como as entendeis, pois chamais de provas as tribulações materiais. Ora, o espírito alcançando um certo grau, sem ser perfeito, não tem mais provas a suportar. Olha que legal que ele está dizendo aqui. Porém, tem sempre deveres que o ajudam a aperfeiçoar e que não lhe são penosos, não fosse senão o de ajudar os outros a se aperfeiçoarem. Olha o que ele falou, e tem muito a ver com o nosso momento de transição planetária. Ele perguntou aqui que sempre, no caminho para chegar na pureza, o espírito sempre vai ter provação. Ele diz que não é sempre assim. Vai chegar num grau que ele não vai precisar mais ter provações, que ele vai ter sim aperfeiçoamento, com trabalho, ajudando aqui e ali, mas ele não vai precisar sofrer com situações materiais ou com situações, digamos assim, dos seus sentimentos espirituais, tá? Então depois de um certo patamar, nós vamos para o campo do entendimento e do trabalho, e não para o campo do simples sofrimento material, doenças, violências, coisas do tipo. Questão número 269. O espírito pode enganar-se quanto à eficiência da prova que escolheu? Por exemplo, escolheu lá uma prova e achou que aquilo ia ser muito proveitoso com a vida e de repente não ser. Vamos ver o que ele responde aqui. Pode escolher uma que seja acima de suas forças e então sucumbe. Pode também escolher uma que não lhe dê proveito algum, como ocorre se prefere um gênero de vida ociosa e inútil. Nesse caso, uma vez de volta ao mundo dos espíritos, ele percebe que nada ganhou e pede outra existência para reparar o tempo perdido. Então ele colocou dois casos. Tem aquele espírito que pode ter muitos sonhos de realização espiritual, e digamos assim, escolher provas pesadíssimas e até não suportar, porque ele achou que conseguiria, mas
quando chegou no impacto da carne lá, encarnado, sentindo na pele, ele não conseguiu, tá? E tem o outro caso, aquele que vai escolher provações tão simples, tão básicas, tão, digamos assim, sem proveito, que ele vai ter uma vida ociosa. E muitas vezes a gente vê situações na vida que pessoas que não querem ter dificuldades, que querem ter só uma vida de descanso, de gozo, não querem pensar em nada, né? Querem viver simplesmente vendo a vida passar. E aí o que acontece? Vai chegar um ponto que quando a realidade bater na porta, ela vai pensar: quanto tempo da vida eu perdi? Ocioso, parado, desejando só estar em descanso, desejando só estar parado, né? Questão número 270. A que se devem as vocações de algumas pessoas e a sua vontade de seguir uma carreira de preferência a outra? Agora ele está falando, né? Quando a gente encarna e de repente, na encarnação, na vida, tem uma vocação, um desejo de seguir uma carreira. Aquela pessoa que desde criança a gente vê que tem uma tendência para ser médico, para ser engenheiro, né? Para ser um cientista, para ser um poeta, um escritor. Vários tipos de tendência que a gente nota. E ele responde o seguinte: parece-me que vós mesmos podeis responder a essa questão. Não é a consequência de tudo o que dissemos sobre a escolha das provas e sobre o progresso realizado numa existência anterior? Ou seja, ele disse: eu já te respondi isso. É tudo que nós já falamos, que os progressos de uma vida anterior, eles vêm como um saldo, né, na nossa vida, no nosso extrato bancário, digamos assim, de crédito que nós temos para a nossa vida. Então os talentos, as vocações que nós já adquirimos, os conhecimentos, eles nos têm como inspiração, como uma memória que está lá no subconsciente, que nos impulsiona, que nos ajuda. Questão número 271. No estado errante, o espírito estudando as diversas condições nas quais poderá progredir, como pensa realizar o seu progresso nascendo, por exemplo, entre canibais? Olha o que Kardec perguntou, né? Se ele escolhe nascer entre canibais, como é que ele vai realizar algum progresso? E ele respondeu: não são os espíritos já avançados que nascem entre os canibais. Espíritos avançados não nascem lá. Mas espíritos da natureza dos próprios canibais, ou que lhes são inferiores, ou seja, ou é da linha de pensamento, da linha moral, da linha de consciência deles, linha vibratória, ou são espíritos ainda mais baixos, que vêm ali para aprender entre os canibais. Ele está falando canibais, para quem não conhece, são espíritos, são pessoas, né, são tribais, que dizem, né, os antropólogos, que são pessoas que comem carne humana, né, comem da própria espécie. Então todo aquele que come da própria espécie é um canibal. Então, continuando aqui, nós vamos numas considerações de Kardec, pequena, aqui, né, bem pequena. Sabemos que os nossos antropófagos não estão no último grau da escala evolutiva, e que existem mundos onde o embrutecimento e a ferocidade não têm analogia sobre a Terra. Olha só, ele ainda lembra que tem mundos com muito mais brutalidade do que a Terra. Esses espíritos, portanto, são inferiores aos mais inferiores do nosso mundo, e encarnar entre os nossos selvagens é para eles um progresso. Da mesma forma que seria um progresso para os nossos antropófagos exercer entre nós uma profissão que não os obriga a derramar sangue. Se não vêm mais alto, é porque a inferioridade moral não lhes permite a compreensão de um progresso mais completo. O espírito não pode avançar senão gradualmente, não pode transpor de um salto a distância que os separa da barbárie da civilização. Tá? A barbárie da civilização. E é neste fato que vemos uma das necessidades da reencarnação, para que corresponda verdadeiramente à justiça de Deus. De outra forma, em que se tornariam esses milhões de seres que morrem cada dia no último estado de degradação, se não tivessem os meios de alcançar a superioridade? Por que Deus os deserdaria dos favores concedidos aos outros homens? Então todos têm a oportunidade de reencarnar e de se desenvolver. Tá? É isso que ele está explicando aqui. Questão número 272. Os espíritos que procedem de um mundo inferior à Terra, né, que vem de lá, ou de um povo muito atrasado, como os canibais, por exemplo, poderiam nascer entre povos civilizados? Ele responde: sim, aos que se desencaminham
querendo subir muito mais alto. Mas nesse caso, eles ficam desajustados entre vós, porque têm costumes e instintos que não se afinam com os vossos. Então tem aqueles que podem ter sonhos de progressão muito grandes em tentar encarnar, mas ter dificuldades de progressão, porque para eles é um salto muito grande. E ele explica aqui, dá uma pequena explicação, o próprio Kardec. Esses seres nos dão um triste espetáculo da ferocidade dentro da civilização. O retorno para junto dos canibais não será para eles uma queda, pois não farão mais do que retornar ao seu lugar, talvez com maior proveito. Talvez ele esteja dando exemplo aqui de pessoas que encarnam na nossa civilização comum, que às vezes cometem atos de violência muito grande, que têm grande dificuldade de compreensão das questões morais, do sentimento, que são muito violentas, muito agressivas, talvez estejam ali no limiar para passar do tribal, do violento, da barbárie para o contato com a vida social, com um pouco mais de tecnologia, um pouco mais de evolução, com leis, com moral, com religião. Então, existem limiares de pensamento e civilização. Questão número 273, para encerrar a parte aqui sobre a reencarnação, né? Um homem pertence a uma raça civilizada por expiação? Um homem pertence a uma raça civilizada por expiação. Poderia encarnar numa raça selvagem, ou seja, alguém que já está encarnando há muito tempo nas raças civilizadas e de repente pode ir encarnar numa raça selvagem? E ele responde sim, mas isso depende do gênero da expiação. Um senhor que foi duro para seus escravos poderá vir a ser escravo a seu turno e sofrer os maus tratos que fez suportar. Aquele que um dia comandou pode, numa nova existência, obedecer àqueles mesmos que se curvaram à sua vontade. Uma expiação é uma expiação se ele abusou de seu poder e Deus a pode impor-lhe. Um bom espírito pode também ajudar-lhes o progresso, escolher uma existência influente entre povos e então é uma missão. Ou seja, um espírito pode encarnar entre tribais e lá ser um líder para poder ajudar a evolução daquela tribo, daquele povo tribal. Tá? Agora, também pode um homem que foi mau, como ele deu aqui um exemplo aqui, né? Um senhor que foi duro para os seus escravos. Graças a Deus não estamos mais nessa época de senhores e escravos. Mas ele deu um exemplo aqui que os papéis se invertem na encarnação. Tá? Se você escraviza, amanhã você pode ser o escravizado encarnado. Independente de raças, as raças se mudam nas encarnações, as posições, as questões de ser homem, ser mulher, negro, branco, japonês, europeu, tanto faz, o espírito é um só. As cores, os olhos, os cabelos, o sexo só existem na carne. Então, meus amigos, fechamos por aqui esta parte na questão número 273. Então, encerramos aqui a parte que é sobre a escolha das provas dos espíritos. No próximo vídeo, tá? Nós vamos seguir no Relações de Além-Túmulo, as relações dos espíritos lá na espiritualidade, na questão número 274. Obrigado por ficar até aqui em mais um estudo de O Livro dos Espíritos.